galerinha querida, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Eu sou a Isis e, conforme prometido, a partir de hoje nós vamos começar a viajar por esse universo fantástico que é o universo das plantas, o mundo fabuloso da jardinagem. Traz alegria para nossas casas, para os nossos apartamentos e deixam também as nossas vidas mais felizes. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os princípios básicos da jardinagem, ou seja, a jardinagem para iniciantes. Eu sei que muita gente aqui no canal já cultiva, já é um expert em plantas, em jardim, mas muitos têm vontade e também não sabem por onde começar, mas também têm vontade de conviver com as verdinhas maravilhosas, as nossas queridas. Tá? Então já vai deixando o like aí para mim, like bacana e roda a vinheta. Então vamos direto ao assunto para o princípio número 1, que é o princípio da luminosidade. A luz correta. Qual é a luz correta para as nossas plantas? Nós sabemos que cada planta gosta de um tipo de luz diferente. Tem plantas que gostam de ser cultivadas a sol pleno. A maioria das flores, as flores de jardim, elas precisam de no mínimo aí 6 a 8 horas de sol, boa parte das flores que enfeitam os jardins nas áreas externas. Mas nós temos outras formas de cultivar também. A meia sombra é quando a planta recebe metade do dia ela vai receber de sol e a outra metade ela vai ficar na sombra, para ser bem direta assim com vocês. Então ela vai receber em média aí umas 4 horas de sol, ou da manhã, ou da tarde, e isso a gente chama de plantas que gostam de ser cultivadas à meia sombra. E tem plantas que são mais de sombra mesmo, e essas normalmente a gente cultiva mais dentro de casa, dentro dos apartamentos, mas assim, lembrando para vocês que sombra não é escuridão, não é trevas, não é breu. Todas as plantas de sombra, elas precisam de uma luz natural, então elas precisam ser deixadas próximo a uma janela ou uma porta, algo que passe a luz natural. Então a luminosidade é fundamental para cada tipo de planta, e todas elas é importante, o mais importante é você saber de onde a plantinha que você quer cultivar ela é nativa. Sabendo isso, sabendo onde ela é, se ela é uma planta que gosta de sol, de calor, porque sol também não é sinônimo de calor na jardinagem. Tem plantas que gostam de calor, de umidade, mas não vão gostar de um sol pleno, por exemplo. É o caso dos filodendros, dos antúrios, as plantas da família Arácea de uma forma geral. E tudo isso vai ser falado aqui, nós vamos esmiuçar em outros vídeos, nos próximos vídeos aqui no canal. Mas a luminosidade é algo que muita gente ainda, por incrível que pareça, pode parecer muito óbvio, mas muita gente ainda peca, muita gente erra nesse princípio. Tem gente que põe suculenta no banheiro, gente, um banheiro que não tem nem janela, Então, tudo isso são erros básicos que a gente, por gostar de ter aquela planta, aquele cantinho, aquele espaço vazio da nossa casa, assim, que a gente quer preencher com uma planta, mas ali nem sempre pode ser o melhor lugar para ela. Então, a luminosidade é algo assim que é fundamental para que a gente tenha o sucesso do cultivo das nossas queridas. Segundo, esse aí eu acho que é onde a gente mais erra. Vou confessar aqui para vocês uma coisa, tá? Vou ter que confessar. Eu já assassinei muita planta. É incrível como a gente pode errar. É tão simples, Pegar um regador e regar uma planta, Você tem várias formas aqui de fazer essa rega. Eu vou pegar para vocês aqui. Muita gente usa o pulverizador e acha que molhou a planta. Então a pessoa vai lá, E vai lá. Molha aqui, ó. Tá certo? Tá certo fazer assim? Tá certo? Não tá certo, gente. Não tá certo. Certo é a gente mirar no substrato e, ó, molhar bem,
Muitas vezes eu nem uso o pulverizador para molhar as plantas, mas uso um regador e rego em abundância, como elas precisam ser regadas. Então aqui, vou mostrar para vocês como que a plantinha deve ser regada. Por todo o substrato, até a água sair pelos furos da drenagem do vasinho, tá? E você não precisa fazer isso, dependendo da região que você mora, do clima que você tem na sua cidade, você não vai fazer isso todos os dias, né? No caso dessa planta aqui, dessa amaranta, eu vou regar ela agora, como eu fiz aqui com vocês, e vou observar. Quando o solo estiver começando a secar, aí eu vou regar novamente. Isso pode ser daqui 3 dias, daqui uma semana. Aqui em Curitiba faz muito frio, né? Agora, nessa época do ano, começa a fazer bastante frio. Então, a planta às vezes demora um pouco mais para secar. Diferente aí no Nordeste, né? No Nordeste maravilhoso, que eu sei que muita gente acompanha a gente daí no Nordeste. Aí, provavelmente, você vai ter que regar mais vezes, né? Então, tudo é de você acompanhar, e o jeito melhor para você deixar de errar com as regas é começar fazendo o que eu fiz. E eu demorei para entender isso, gente. Acreditem, eu demorei para entender isso. Ó, enfia o dedo lá, ó. Enfia o dedo no substrato, tá? Se o dedo sair sujo, você não vai regar. Se sair, ó, aqui, por exemplo, que tem uma outra planta que não tá. Se o dedo sair mais limpinho, aí você já começa, opa, tá na hora de regar. Se ainda sair um pouquinho úmido, você espera mais um dia. E é assim que a gente faz, gente. Não tem uma regra específica, mas a gente tem que observar. A jardinagem e o cultivo das plantas é observação. A gente observa e se apaixona cada dia mais. Então, vamos para o número 3. Qual que é o terceiro princípio fundamental, que eu considero fundamental para que você tenha plantas saudáveis, que elas cresçam viçosas, com alegria e fortes. Princípio número 3. O substrato é aonde você vai plantar a sua plantinha. Substrato é tudo aquilo, todo aquele insumo onde você pode plantar plantas. Olha só que legal. Parece óbvio, né? Mas existem vários tipos de substratos diferentes, e os substratos, eles são vendidos também prontos em floriculturas. Existe substrato para orquídea, substrato para rosa do deserto, substrato para suculentas, substrato para mudas, substrato para samambaias. Mas você tendo um pouco mais de conhecimento, você mesmo pode fazer o seu substrato, né? Então, assim, você conhecendo o que a planta gosta, né? Eu vou pegar agora, não vou pegar a amaranta, mas vou pegar aqui a orquídea, por exemplo, né? Que tipo de substrato que a orquídea gosta? Você vai plantar lá na terra? Não. Na terra não. Orquídea não gosta. Esse tipo de orquídea, né? Phalaenopsis, porque existem orquídeas que gostam de terra de jardim mesmo, né? Orquídeas terrestres. No caso dessa, que é uma planta que gosta de crescer em árvores, quando você for cultivar ela em vaso, você tem que imitar a natureza, né? Você vai imitar a natureza e você vai fazer um substrato para ela. Ou você vai comprar esse substrato pronto, né? Mas se você tiver um pouco de conhecimento já, você vai fazer um substrato para ela de acordo com aquilo que ela gosta. O que a orquídea gosta, por exemplo? A orquídea gosta de um substrato que tenha partículas maiores, como vocês podem ver aqui, ó. O carvão, por exemplo, carvão de churrasqueira mesmo, não usado, né, gente? Senão vem sal junto. Mas o carvão, ó, carvão vegetal, né? Casquinhas de pinos, né? Cascas de pinos, fibra de coco, né? Você pode utilizar no substrato para fazer o substrato de orquídeas, né? Outro substrato que é interessante para orquídeas, para fazer na mistura, a casca de arroz carbonizada, né? Então, gente, o substrato, aonde você planta, aonde você coloca a sua plantinha para desenvolver as suas raízes, isso é fundamental para um bom resultado, para que ela cresça feliz e te brinde com um presente, com uma nova folhinha, com uma floração maravilhosa, e é assim que a gente faz, tá?
Então, gente, saindo do substrato, eu vou falar mais um pouquinho aqui só porque eu tenho outros tipos que eu não falei, ó. Brita é um tipo de substrato, essa brita zero aqui eu utilizo para fazer mistura, por exemplo, de suculentas que gostam de um solo bem aerado, bem que a água passe rápido e vai embora, né? Porque ela gosta de um solo um pouco mais seco e um pouco menos nutrido, digamos assim, né? A suculenta, ela não gosta daquela matéria orgânica, daquele solo compactado, né? Aquela terra que você aperta assim e ela fica uma bolinha assim. A suculenta não gosta desse tipo de solo, né? Então, a suculenta já gosta de uma terra, um substrato para mudas, misturado com um pouco de areia grossa de construção, né? Uma brita, a perlita, que essa daqui é um substrato, parece umas bolinhas, ela é leve, ó, parecem bolinhas de isopor, que facilitam a drenagem do solo, né? Fazendo com que a água passe, escoe, né, rápido e saia pelos furos de drenagem. E a vermiculita. A vermiculita também é um substrato que, diferente da perlita, né? A vermiculita, ela tem um poder de absorver a água e manter por mais tempo a umidade do solo. Então, assim, uma venca, por exemplo, uma samambaia, uma venca que gosta de um solo mais úmido, um solo que você não pode esperar secar para poder regá-la de novo, você pode colocar um pouquinho na mistura do substrato, a vermiculita, né? E isso é muito legal, gente. Ó, humus de minhoca, que também é um composto orgânico, né? Um adubo orgânico, na verdade, né? Que você pode também colocar uma parte na sua mistura para determinado tipo de planta, obviamente, né? Nunca para orquídeas, tá? Então, gente, substrato, a gente vai falar muito ainda sobre cada tipo desses substratos aqui que a gente pode utilizar. Nós vamos fazer plantios aqui, vamos fazer replante, mudança de vaso, vamos falar de vaso, de cachepô, de muita coisa aqui. Eu amo esse assunto e eu quero trazer para vocês, dividir com vocês essa paixão, tá? E agora vamos para o princípio 4, que sem esse também não dá, gente, tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês. Muita gente acha que ter planta é assim, regar, dar a luz correta, né? Um lugar para elas desenvolverem suas raízes e só. E a planta vai ficar lá no vaso, né? E vai se desenvolver. Mas, gente, pensa aqui comigo. Planta também precisa comer, não é verdade? Eu como, você come, seu cachorro come, seu gato come. Planta também precisa de nutrientes. Para a gente ter plantas bonitas, saudáveis, olhem, gente, isso aqui, ó. Essa também é uma planta da família das marantas. É uma Calathea orbifolia. Olha que folhagem espetacular que tem essa planta. Quando a gente deixa a quarta regra de ouro de lado, ela não vai desenvolver essa folhagem maravilhosa aqui. Qual que seria, então, a quarta regra de ouro? A quarta regra de ouro é a adubação, né? A gente precisa, quando a gente compra uma mudinha, a gente ganha uma mudinha de um parente, de um amigo, a gente simplesmente é responsável por fazer com que ela sobreviva, com que ela cresça, né? E se desenvolva de uma forma muito saudável. Enquanto a gente deixa de adubar, muita gente acha que não precisa adubar, né? Na natureza não tem adubo. Aí é que tem um engano, gente, porque na natureza a adubação acontece naturalmente também. A natureza é perfeita, gente. A natureza é maravilhosa. Você vai lá, tem uma floresta, de repente vai lá um passarinho, morre no solo, um bichinho morre no solo, folhinha seca que cai no solo, tudo isso é adubo, de uma forma natural, porque a vida é um milagre, né? É algo maravilhoso, e a natureza é o maior exemplo disso. Então, gente, a adubação, vou falar com vocês sobre a adubação aqui, tem dois tipos, basicamente,
de adubação, tá? Tem a adubação orgânica, que é a minha preferida, né? E existe também a adubação sintética, né? Que é a adubação mineral. Muita gente utiliza, né? Não é a minha primeira opção, eu já utilizei, né? Não é a minha primeira opção, que são essas bolinhas aqui, o NPK, né? O famoso NPK. Por que NPK, gente? Porque NPK são os elementos básicos que a planta precisa para crescer, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, né? Então aqui, esse tipo de adubo é o NPK 10-10-10, ou seja, ele tem 10 partes de nitrogênio, 10 partes de fósforo e 10 partes de potássio, né? Então, esses são os 3 principais nutrientes, eu diria para vocês. Mas por que não é a minha primeira opção, não é o meu preferido? Porque a planta não precisa só desses nutrientes para crescer forte, né? Esses são os principais, né? O nitrogênio é muito importante para manter as folhagens da planta maravilhosa, a parte verde, dar força para a folhagem, né? A resistência, para você ter aquelas folhas durinhas, firmes. Já o fósforo, ele é essencial para a floração da planta. Se você tem flores, você não vai utilizar, muito provavelmente, e usa o NPK, provavelmente você vai utilizar o NPK 4-14-8, algo assim, 14, né? 14 partes de fósforo, ou seja, uma parte maior de fósforo, para que você possa estimular a floração da planta. Afinal, você tem um vaso com flores, que não dá flor o ano inteiro, e você quer ver flor, né? Então, você estimula a floração e utiliza um adubo que é mais específico para desenvolver as flores, né? No caso das orquídeas, muita gente utiliza também adubos sintéticos, também não é a minha primeira opção. Eu quero falar para vocês sobre esse outro tipo de adubação. Eu utilizo muito esse adubo, que é um adubo orgânico, maravilhoso, completíssimo, que é o bokashi. Muita gente já utiliza bokashi. O bokashi é um adubo que vem lá dos cultivadores de bonsai. É uma coisa assim fantástica e deu super certo. Desde que eu comecei a utilizar o bokashi, foi de uma forma geral. Eu utilizo em todas as minhas plantas, até nas orquídeas. Só que eu não jogo assim por cima das orquídeas. Eu utilizo ou dentro de um porta-adubo, ou dentro de um sachêzinho, ou dentro de um saquinho de TNT que eu faço e coloco ele lá e vou regando por cima, né? Então, pessoal, o bokashi é um adubo natural que eu utilizo até na horta e eu recomendo porque, para mim, ele fez um efeito fantástico, assim. Eu utilizava aqueles adubos sintéticos no início, Forte, né? Forte Jardim, de várias marcas, né? Que existem várias marcas no mercado. Mas depois que eu comecei a utilizar o bokashi, eu intercalo agora bokashi, humus de minhoca, que eu gosto demais também, principalmente para as flores. Eu acho que o humus de minhoca é sensacional. E tem gente ainda que utiliza a farinha de ossos, né, a torta de mamona. A torta de mamona, ela é tóxica para quem tem pets. Então, eu não recomendo usar. Eu nunca utilizei, eu tenho cachorro em casa, tenho 2 cachorros grandes que estão ali dormindo. Não estão a fim de vir aqui agora. Mas, e é isso, pessoal. Esses são os 4 princípios básicos da jardinagem para que você tenha, para que você comece a pensar em cultivar e ter plantas em casa, você precisa entender. Então, resumão. Luminosidade correta. Aonde que você vai deixar a sua planta? É uma planta que gosta de sol pleno? Você vai deixar ela no sol pleno. É uma planta que gosta de sombra, então você não vai deixar ela sol pleno. É uma planta que gosta de meia sombra, então você tem que achar um equilíbrio, um cantinho na sua casa que pegue uma parte de sol do dia e uma parte mais de sombra, né? Então, luminosidade é essencial. Não adianta a gente querer pegar a nossa plantinha que gosta de uma meia sombra, por exemplo, e colocar ela direto dentro de casa, num fundo escuro lá, só para preencher buraco, né? Então, luminosidade. Segundo, água, rega, jeito certo de regar. Esse é o mais crítico, na minha opinião, é o mais difícil,
mas com a técnica do dedo ali, ó, enfiar o dedinho no substrato, na terra, coloca o dedo lá e você consegue já acertar muito mais com essa técnica do dedo. Então, luminosidade, rega, água. Água é vida, né, gente? Substrato correto, substrato adequado e adubação regular, gente. Com esses 4 passos, vocês terão aí na sua casa plantas lindas, maravilhosas. E olha, gente, eu recomendo, para quem nunca teve, comece. Só comece. Você não vai se arrepender. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito, muito mais feliz. E vocês sabem, né, gente? É daí que eu tiro a minha força, é da natureza, é colocando a mão na terra. Ó, minha mão, uma maravilha, ó, toda suja. Tá bom, galerinha querida? E eu espero vocês, conto com vocês, para que venham aqui nos próximos vídeos. Segue lá no Instagram, plantar.criar. Você que não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva no canal, deixe seu like e ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos que virão pela frente. E é isso, pessoal, tá? Deixa nos comentários aí se você gostou do vídeo, o que faltou, o que achou legal, o que você sabia, o que você não sabia. Vamos interagir, um papo legal. Eu adoro ler comentário e tô com tempo, galera. Então vamos lá, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.